Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? A gente tem uma aula hoje sobre potencial elétrico. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia potencial elétrica, o potencial elétrico, gráfico do potencial elétrico devido a várias cargas. E para terminar, a gente vai ver um pequeno exercício para entender um pouco melhor essa parte de potencial elétrico. Então, let's bora! Vamos começar. Para a gente começar, a gente vai fazer uma analogia entre a energia potencial gravitacional e a energia potencial elétrica. Quando a gente constrói, quando a gente trabalha a energia potencial gravitacional, lembra que a energia potencial gravitacional ela é dada pelo trabalho da força-peso. E trabalho, lembra que é força vezes deslocamento. No caso da força-peso, a força-peso vezes o deslocamento, que é a altura. Peso é massa vezes gravidade, vezes a altura. A gente pode fazer uma analogia para comparar, para chegar numa equação para a energia potencial elétrica. Trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. A força elétrica a gente já viu antes que é K vezes Q sobre D ao quadrado. Vezes a distância. Então eu posso fazer uma simplificação ali da distância ao quadrado com a distância. E aí a gente chega numa equação que é a da energia potencial elétrica, que vai ser dada por K vezes Q sobre D. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. A energia potencial elétrica é a capacidade que o sistema tem de realizar trabalho. Quando a gente pega, por exemplo, uma carga criadora positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento em torno dela. Se eu pego uma carga de teste positiva, essa carga ela pode sofrer um deslocamento até infinito. Então, eu tenho uma energia potencial que vai depender sempre dessa distância que a carga pode se deslocar. Se a minha carga for uma carga negativa, por exemplo, ela gera um campo que é chamado de aproximação. Se a minha carga de teste é uma carga positiva, ela tem uma capacidade limitada de deslocamento, porque ela pode se deslocar só aquela distância até se aproximar da carga que está gerando o campo. Então, dependendo da minha carga criadora e da minha carga de teste, eu posso ter uma capacidade limitada ou não de energia. O potencial elétrico ele é dado pela razão entre essa energia do meu sistema e a carga de teste e a carga de prova. No Sistema Internacional de Unidades, potencial elétrico é dado em volts. Volts que seria a energia dividido pela carga. Energia que no sistema internacional é dada em joules e a carga que é dada em coulomb. Então, joule por coulomb é a mesma coisa que volt. Se eu tenho uma carga criadora negativa, por exemplo, e eu tenho uma carga de teste negativa, eu consigo fazer com que essa carga sofra um deslocamento até o infinito. Já se a minha carga é uma carga positiva, meu deslocamento já fica limitado, que está limitado à distância entre a carga de teste e a carga criadora. Agora, se a minha carga criadora é uma carga positiva e eu tenho uma carga de teste também positiva, eu consigo levar essa carga até infinito. Já se a minha carga de teste é negativa, a capacidade passa a ser limitada. Importante sempre lembrar, tanto a energia potencial elétrica quanto o potencial elétrico são grandezas escalares. Então, eu não posso esquecer isso. Comparando com o que a gente já viu antes, campo elétrico é uma grandeza vetorial, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Uma carga positiva, ela sempre tende a se movimentar de pontos de maior potencial para pontos de
menor potencial. Já uma carga negativa é exatamente o contrário. A tendência dela é de se movimentar de pontos de menor potencial para pontos de maior potencial elétrico. Assim como o campo elétrico, a gente viu que o potencial elétrico é uma grandeza que não depende da carga de teste, ele depende da carga criadora sempre. A diferença entre o campo e o potencial elétrico é que o campo é uma grandeza vetorial, já o potencial elétrico é uma grandeza escalar. A gente viu que potencial é dado pela razão entre a energia potencial e a carga. Então eu posso, por exemplo, comparar com aquela primeira equação que a gente viu da energia potencial. Comparando as duas, eu posso cortar as cargas e montar uma equação para o potencial elétrico para provar que ele só depende da carga criadora. Então eu tenho uma equação para o meu potencial elétrico, onde potencial vai ser igual a K, que é a constante eletrostática, vezes a carga criadora sobre a distância. Então aqui a gente consegue demonstrar que o potencial também não depende da carga de teste, ele depende da existência de uma carga que está criando um campo elétrico em torno dela. Então vamos ver como é que vai ficar o gráfico do potencial elétrico em função da distância. Isso depende do sinal da minha carga criadora. Se a minha carga criadora, por exemplo, for uma carga positiva, meu gráfico, à medida que eu vou me afastando da carga, o potencial vai diminuindo. Eu estou aumentando a distância, o potencial vai ficando cada vez menor. A minha curva ali é uma hipérbole, eu tenho uma função que é uma função exponencial. Agora, se a minha carga for negativa, meu gráfico é espelhado para o quarto quadrante. Então, o que acontece? À medida que eu vou me afastando da carga, meu potencial vai ficando cada vez maior. O potencial, à medida que eu aumento a distância, ele vai se aproximando cada vez mais de zero. Lá no infinito, ele tende a zero, ele vai se aproximar muito do zero. Quando eu tenho diversas cargas elétricas gerando potencial elétrico num determinado ponto, o potencial resultante ele é dado pela simples soma dos potenciais, porque, lembra, novamente, isso é muito importante, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se a minha carga criadora for uma carga positiva, o potencial elétrico vai ser positivo. Se a minha carga criadora for uma carga negativa, o potencial elétrico será negativo. Então, se eu quero saber o potencial num determinado ponto, devido a várias cargas, eu calculo o potencial de cada uma delas e depois simplesmente somo os potenciais. Para a gente concluir, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Então, ele me diz assim: encontre o local sobre a linha que une as duas cargas Q1 e Q2 ali, mostradas na figura, onde o potencial elétrico é nulo. Então eu vou pegar um ponto sobre aquela reta. Esse ponto está a uma distância x da carga Q1, a distância entre as duas cargas me diz que era d, e ele vai estar a uma distância, portanto, d menos x da carga Q2. Se eu quero saber onde esse potencial elétrico vai ser nulo, quer dizer que o potencial gerado por uma carga necessariamente tem que ser igual ao potencial da outra em módulo. Aqui eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Para que duas cargas gerem um potencial nulo, necessariamente uma tem que ser positiva e outra tem que ser negativa, porque o potencial gerado pelas cargas vai ser o potencial resultante vai ser dado pela soma desses potenciais. Então, potencial da carga 1 mais potencial da carga 2 tem que ser igual a zero. Potencial a gente viu que é dado por K vezes Q sobre D. A gente tem ali, a carga 1 era mais Q, a carga 2 era menos 3Q. Distância da carga 1, x. Distância da carga 2, D menos x. Posso isolar, passei o que era negativo para um lado, o potencial de 2 para o outro lado, e aí eu posso cortar o que é semelhante ali, KQ dos dois lados,
e eu posso fazer, por exemplo, uma multiplicação cruzada. Eu chego que a distância x, que era a distância até a carga Q1, vale d sobre 4. Então, o potencial será nulo num ponto que está a uma distância d sobre 4 da carga 1. Ou, se eu quisesse falar em relação à carga 2, a uma distância 3d sobre 4 da carga 2. Gostou da nossa aula de hoje? Então, se inscreve no canal, deixa um like lá para a gente continuar fazendo esses vídeos. Até mais, até o próximo vídeo.